Hoje, o Além da Cadeira conversa com Estela Lobro sobre educação e desigualdade social. Meu nome é Camila, eu tenho 33 anos, sou uma mulher branca de cabelo loiro, curto na altura da orelha, cacheado, estou usando uma tiara, tenho olhos castanhos, estou vestindo uma camisa verde com estampa floral de vermelho e rosa e o meu cenário é uma parede branca lisa. Estela, obrigada, seja bem-vinda ao nosso canal. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Queria te pedir, por favor, para você se apresentar e se descrever fisicamente para o nosso público cego que pode estar vendo o vídeo. Tá legal. Bom, eu sou Estela Lobo, eu sou pedagoga de formação, eu sou mestre em Educação, História, Política e Sociedade, e hoje eu trabalho na Univesp como supervisora de conteúdo do curso de Pedagogia e Licenciatura, e vou fazer também, vou tentar aí fazer sua descrição para ver se eu sou uma mulher de 57 anos, branca, de cabelos curtos, encaracolados castanhos, já meio grisalhos, e estou aqui no escritorinho da minha casa, que atrás de mim aqui tem uma estante com os meus livros de trabalho, né, que eu uso para trabalhar, e estou vestindo um vestido também bem floridão, bem cheio para dar uma animada, né, nesses feriadinhos. Vamos lá. Estela, vamos começar então falando sobre o que você, dentro da sua carreira, como começou sua carreira, inclusive, né? Dá uma situada na Tá, gente do que você já fez até hoje, do que você faz atualmente. tá. Bom, minha carreira começou com 14 anos, na verdade, porque eu tenho uma irmã 5 anos mais nova, nós morávamos no interior, minha irmã estava na terceira série, e alguns alunos dessa terceira série não ficaram de recuperação, e entre eles minha irmã. E aí ela perguntou se eu não queria ir na escola, que era uma escola estadual, que a gente estudava no interior de São Paulo, brincar com as crianças. E eu fui. E eu achei bem legal, foi super legal. Eu acabei passando a semana lá, fazendo coisa. Me deram uns livros que tinha na época de brincadeiras e jogos. Eu fiz milhões de coisas com eles, achei bem legal. E pensei, puxa, é uma coisa. Quando a gente voltou para São Paulo, aí eu decidi fazer, na época, o magistério, né, que é o curso normal. E com 16 anos eu já estava trabalhando com educação, como professora, e aquela história, né? Começa com os pequenos, depois foi alfabetizadora por um tempo, aí fiquei meio desencantada com a educação, fui trabalhar numa livraria, fui trabalhar na área de educação corporativa, que eu não gostei muito, foi legal, mas eu não gostava muito, e comecei a pensar em como eu ia voltar para a escola, que eu queria voltar para dar aula. Trabalhei em educação não formal, que é educação de jovens em ONGs, como a Colmeia, né, e outras. Trabalhei em algumas dessas iniciativas e decidi que eu devia fazer o mestrado, porque isso ia me dar a chance de voltar para a educação. E aí fiz mestrado, fui professora universitária por um tempo, aí entrei no Centro Paula Souza e por 10 anos eu fui supervisora de gestão de vida escolar. Aí faz um ano eu estou na Univesp, como supervisora de conteúdo de educação. É um trabalho bem interessante, gosto bastante. Estela, principalmente nessas suas duas últimas, né, experiências no Centro Paula Souza e agora, Univesp, né? Na Univesp. Na Univesp, como que você tem visto atualmente a relação entre a educação no Brasil e a desigualdade social no Brasil? Bom, esse é um tema que esse ano ganhou muita relevância, né? Porque por conta da pandemia, tudo ficou muito claro. Sempre existiu uma desigualdade educacional imensa no Brasil, né? Por quê? Porque a gente fez uma opção como país, né? Não estou falando aqui de um político ou de outro. Foi uma opção do país, porque nós falamos mais de educação do que lutamos por ela, efetivamente, né? A gente fala muito que a educação é ruim, mas a gente luta pouco. Então, houve uma opção política no país pós-ditadura
que foi realmente ampliar o acesso da educação. Então, hoje, na educação básica, especialmente no Fundamental 1, que é da primeira até o 9º ano, a gente tem universalizado. Praticamente 98% das pessoas do Brasil, lá na idade certa, estão nesse agrupamento. O mesmo não ocorreu com o ensino médio, onde a gente tem uma desistência grande, e a gente, legal, universalizamos e tal, mas deixamos a qualidade para trás, né? Então, nós temos um grupo de alunos muito bem informados, se é isso que pode se dizer, em escolas de ponta, com todo tipo de recurso tecnológico, e temos alunos que vão em escola que não tem um banheiro que funcione, né? Então, essa desigualdade a gente foi jogando para debaixo do tapete. Agora, na pandemia, ela explodiu. Por quê? Porque quem trabalha numa escola que tem pouca janela, que tem 50 alunos por sala, porque isso existe, que tem todos os banheiros entupidos e só um funciona, essas pessoas começaram a entrar em pânico em ter que voltar para a escola, né? Enquanto isso, existe uma pressão do outro lado, especialmente das particulares, de que se volte, porque, né, eles estão perdendo aluno também, porque tem que pagar e tal. E a questão da acessibilidade, do acesso à tecnologia, que permite uma aula remota, né? A gente viu em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, muitos Uma porrada de governos gente tiveram sem que acesso. financiar chip de celular. Quer dizer, celular é o melhor método? Não, não é, mas só para o cara não ter nada, eu dou um chip para ele para melhorar. Quer dizer, então a gente a gente não pensou nisso, a gente deixou isso correr, entendeu? Então, esse ano, no ano passado e esse ano, isso ficou muito evidente, né? A força da desigualdade na educação, né? Enfim. Você consegue perceber alguns grupos específicos sendo mais prejudicados? Como, por exemplo, Bom, pessoas pretas, pessoas com deficiência. sim, com certeza. Tudo que está na franja, né, que a gente vai chamar desse tecido social, todas essas pessoas foram impactadas. E porque as pessoas também não percebem, ou afinal, finalmente perceberam, que a escola ela possibilita um arranjo familiar. Nesse arranjo familiar, que a escola possibilita, mesmo a nossa escola sendo de meio período, que é um absurdo, não tem nenhum lugar do mundo que a escola é meio período, aqui mas ok. Ela possibilita um arranjo familiar, que é o da mulher sair para trabalhar. Então, nas famílias onde só existe a mãe, a ausência da escola trouxe prejuízos grandes e essas pessoas também foram prejudicadas, porque por exemplo, vou te dar um exemplo na Univesp, que é uma universidade virtual, não estou falando aí de crianças, estou falando de adultos. Os polos foram fechados na pandemia. Só que nem todas as pessoas têm computador em casa. Ou se tem, é um equipamento defasado, um pouco mais antigo, que não comporta tecnologias de áudio e vídeo, que não permite que ele veja uma videoaula, mas não que ele grave um trabalho que ele possa apresentar. Isso causou um estranhamento dentro da própria universidade que é virtual, porque os polos estavam fechados e ele não podia usar o computador do polo. Então, aí você vai vendo como essa questão da desigualdade no acesso às tecnologias, por exemplo, ela ficou escancarada nesse momento, né? Mas Bem mesmo triste. fora do contexto de pandemia, mesmo numa situação Sim, regular, você consegue perceber o quanto as pessoas, por exemplo, a gente tem dados que demonstram que pessoas com deficiência, por exemplo, pouquíssimas vão para a escola, sim, e desses poucos que vão para a escola, menos ainda concluem a sim, escola, né? sim. E como é que, eu não sei como é que é também com pessoas pretas, com crianças pretas, né, com adolescentes pretos. Bom, saiu uma pesquisa recentemente, cerca de 30%
dos jovens desta franja do tecido social desistiram do ensino médio. Por quê? Porque iam trabalhar, precisavam cuidar dos irmãos, porque precisavam resolver a vida ali, a vida imediata, o que causa mais um buraco. Na questão da deficiência, eu consigo ver também porque tem um texto da Hannah Arendt que ela fala da crise da educação nos Estados Unidos, em 1950. Ela, na verdade, está falando sobre eles estão discutindo se a escola deve ser interracial naquela época. E ela diz, sim, deve ser interracial, mas é interessante. A sociedade joga para a escola tudo que ela não consegue resolver por completo. Então, no caso da lei de inclusão, eu vejo muito isso. É jogado para a escola a questão da inclusão, que é sensacional, deve haver, porém, não é dado à escola nenhum tipo de ideia, de sugestão, de alteração arquitetônica. É feito, olha, você tem que incluir. E fica lá o coitado do diretor, do coordenador, quebrando a cabeça para saber como é que vai incluir. Quando eu estava na gestão de vida escolar, por exemplo, todos os vestibulinhos lá do Centro Paulo são abertos, ok? Para todo mundo. Aí o menino entra numa escola que só tem escada e ele é deficiente físico. Como é que faz? Aí a diretora tem que correr atrás de um elevador. Quer dizer, já não era para ter um elevador nessa escola? Antes, né? Aí tem a lei da acessibilidade. Você vai vendo que os prédios vão se adaptando à medida que eles vão sendo notificados. É só pela notificação, não é pelo entendimento, exatamente, a conscientização de que isso é uma coisa fundamental na sociedade, né? Isso é uma coisa, para mim, que choca no Brasil. Então, tudo que a sociedade não consegue resolver, ela joga na escola, porque daí vai dando um jeito ali, né? Porque na sociedade americana, negros e brancos, então, não podiam estar na mesma escola, tinha a lei de que deveriam poder, mas, por exemplo, em muitos estados, o casamento interracial não era permitido. Então, né? Socialmente, eu não mexo em nada. Eu sinto que isso é um pouco a história do Brasil, sabe? A gente vai fazendo há uma lei, é importante, acho fundamental, mas a gente conscientiza pouco a população, a gente trabalha pouco com essa Eu questão. acho que conscientizar as pessoas socialmente é uma falha enorme que a gente tem no Brasil em vários aspectos, né? Não só na questão da educação, da inclusão. A gente tem que ter lei que obriga as pessoas a não dirigirem bêbadas, por exemplo. Né? A gente tem que ter lei que obriga empresas a contratarem pessoas com deficiência. Porque a gente senão tem que ter uma lei que multa o cidadão que está andando na rua sem máscara no meio de uma pandemia, porque as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas. E aí eu queria te aproveitar isso e te perguntar, essa consciência social, ela não deveria estar obrigatoriamente na escola em formato de matéria, como português, matemática, inglês e blá blá blá? Então, eu não vejo como uma matéria, mas assim, quando eu trabalhava no centro, eu vi algumas experiências, participei também de algumas experiências muito legais sobre esse assunto. Como eu vejo? Aí eu vou voltar aí lá para o começo do século, que um educador liberal americano, o John Dewey, né, que é um dos pais dessa ideia de que é na escola que você faz a fábrica da democracia, né? É na escola que você constrói um sentido comum. Por quê? Porque é lá que você vai ver o diferente, é lá que você vai estar com as pessoas. Teoricamente, a escola pública ela deveria ser o lugar que se concentram todas as classes sociais. A ideia do Dewey era essa, uma escola para todos, mesmo, ricos e pobres no mesmo lugar. Isso possibilitaria que as pessoas aprendessem umas com as outras, né? Que as pessoas entendessem de ambientes diversos e, por outro lado, que a pessoa vivenciasse na escola como a democracia funciona. Então, por exemplo, conselho de escola, o que é, para que serve,
Por que que o vereador vai fazer parte, se é uma prefeitura de uma cidade pequena, do conselho de escola? Como é que a gente faz para colocar essa escola dentro de um arranjo produtivo daquela localidade? O que que aquela localidade faz, que é só ela que faz? Tudo isso traz um sentimento de coletividade, de construção. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso efetivamente, porque a gente percebe que a nossa formação, as pessoas da minha idade, mais novas que eu, por terem passado 30 anos numa ditadura, elas não aprenderam esses mecanismos. A gente está vendo agora. As pessoas têm muita dificuldade de argumentar, de conversar. Então, fica muito difícil você estabelecer padrões de, olha, gente, isso é uma coisa lógica, isso é óbvio. Fica muito difícil, porque as pessoas elas não têm, elas foram acostumadas a obedecer uma determinada regra e não questionar. E dizer, ai, tá bom, é assim mesmo. Então, mesmo a gente já tendo passado tanto tempo da ditadura, eu ainda via diretores e coordenadores que diziam, ai, mas chamar aluno para conselho? Mas era um trabalho que eu tinha, era o meu papel também, e a gente conseguiu, por exemplo, que alunos participassem de conselho de classe, para ouvir o que um representante, ouvindo o que os professores estão falando. Isso melhorava muito a qualidade da discussão do docente, né? Que o aluno estava ali ouvindo, aluno participando de conselho de escola, aluno fazendo grêmio, aluno participando de atividades de solidariedade. Quer dizer, você vai construindo na escola, tecendo esse tecido mesmo social. E a pessoa vai se entendendo ali como é que as coisas funcionam. Foi uma boa experiência, mas nem toda escola pública consegue fazer. Não, nem sempre dá, né? Depende muito das pessoas que estão ali e de como aquelas pessoas estão voltadas para isso, né? Como elas estão focadas nisso. Stella, queria trazer dois últimos tópicos para a gente conversar no vídeo, que é, primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre a maneira como você enxergou o Enem acontecendo esse ano, no meio de toda essa situação caótica que a gente está vivendo, que está piorando tudo de novo, se é que um dia ela melhorou de fato, porque eu não sei se eu acredito nisso, mas o Enem acontecendo, saiu diversas matérias na imprensa falando que muitos alunos não conseguiram entrar, alunos, né, cadastrados, né, matriculados, com a inscrição paga, tudo certo, né? Não conseguiram entrar porque já tinha a lotação máxima do local, ou seja, então eles tiveram uma baita desorganização para fazer a logística daqueles alunos, né? Porque se eles tinham que estar lá, eles tinham que caber lá, né? E de maneira geral, o contexto até prévio, né, de como aconteceu a logística, porque uma abstinência, uma abstenção, desculpa, recorde, né? Por quê? Porque muita gente não conseguiu estudar, né? Claro. Então, assim, eu vejo esse Enem como o Enem mais desigual da face da Terra, da história do Brasil. Queria que você falasse um pouco a respeito. Eu fiquei muito triste. Foi um ano muito difícil para mim, porque eu tenho uma filha de 17 anos que deveria ter prestado esse Enem, entendeu? E desde o começo, por exemplo, aqui na minha casa de classe média, branca, né? Isso foi uma tensão gigante entre nós. Mas definimos que ela iria fazer a inscrição e na hora a gente veria como, porque afinal tinha uma possibilidade de estar melhor, né? Bom, não melhorou nada, piorou tudo. Eu fiz campanha o ano todo, assim, de escrever. Eu participo de um movimento que chama Campanha Nacional pelos Direitos à Educação, né? Então a gente tinha simpósios e teve fóruns sobre esse assunto, tentando adiar esse Enem. Mas a gente tem uma gestão desastrosa no MEC, né? Desde o começo do governo, desse governo, as gestões do MEC elas são desastrosas, né? Nenhum ministro, eu acho que se ateve à quantidade de pessoas que dependem desse exame, ao impacto desse exame em toda a sociedade, né?
para 80% dos jovens estudam em escola pública, tá? Acho que isso é um dado muito importante. Talvez seja até mais, mas 80% com certeza dos jovens no Brasil estudam em escola pública. Então, se a gente for imaginar que esse é um exame que dá acesso às universidades federais, o impacto que isso causa, né? Um impacto bem grande. Então, foi muito triste. Minha filha não foi prestar, mas nós pudemos conversar, ela tem essa possibilidade. E quem não tem? E quem não tem? Quer dizer, tem gente que não tem essa possibilidade de não prestar. Tem que prestar, porque é a possibilidade que ele tem. Ele não sabe se ano que vem ele vai ter a mesma possibilidade, né? Então, foi um Enem, foi muito triste ver. Abstenção recorde, já era esperado, né? Já era esperado. Eu dei uma pesquisada rápida aqui no INEP, parece que são 82%. Né? É um número altíssimo, né? Então. Atendem mais de 80% dos alunos do ensino fundamental e médio. Então, né? Você vê que o grosso mesmo da população brasileira está na escola pública. Sim. E ela deveria ter sido olhada durante esse ano com muito mais carinho e atenção. E tem coisas anteriores, sabe? Por exemplo, TV Escola. Nunca gostei da TV Escola. Porém, tirar a TV Escola do ar, eles tiraram em 2019 a TV Escola do ar, tá? O governo. Esse governo. Eu não falo, né? Esse governo, tá bom. Tirar a TV Escola. Imagina, se eu tenho uma TV Escola, TV é uma coisa que deve ter em 99% dos lares brasileiros. Mais do que internet, inclusive. Da comunidade mais simples, a mais rica, ela tem TV em casa. Então, não seria uma forma do TV, se ele existisse, se a TV Escola existisse, dela trabalhar os conteúdos, né? Não seria uma maneira de, mas unificar. Bom, é melhor ter algo unificado do que não ter nada. A gente teve gente que não teve acesso a nada dentro, né? Então, eu acho que eu vejo, né? Vejo com tristeza, porque veja quantas pessoas foram altamente prejudicadas. E mesmo assim, os professores de escola pública, do jeitinho deles, fizeram do azulejo da cozinha lousa branca, aprenderam a fazer vídeo no Zoom, no YouTube, sabe, assim, ninguém ensinou, eles pediam para o filho, para o amigo, e foram fazendo aulas, sabe? Então, assim, é um desprezo, eu acho que tem um desprezo pela educação, nesse governo particularmente, um desprezo. Então, por isso que eu acho que o Enem não foi adiado, por isso eu acho que não teve outros tipos de solução mais inteligente, que, obviamente, sentando para conversar, deveria haver outras possibilidades, né, Camila? Dava para ter. Inclusive, é bom sempre falar que, seja em qualquer situação que se discuta, que seja uma questão social, pessoas que são afetadas por aquele assunto devem fazer parte dessa discussão sempre. Né? Tá aí a história que foi retomada no fim do ano passado da escola especial, né? Da classe escola especial para pessoas com deficiência. Que, ainda bem, o STF derrubou esse negócio. Existe ainda a possibilidade de voltar, mas por enquanto está derrubado. E foi uma decisão, foi uma lei feita, sancionada, com 0 pessoas com deficiência envolvidas, né? Porque é que nem acabar com voltar aí às casas manicômios, né? Para pessoas que também. Quem chamou as pessoas para discutir? Toda a sociedade de psicólogos média é contra, não importa, dane-se. Quer dizer, a gente tinha uma lei legal já, boa, pode melhorar? Pode. Óbvio. Mas o que a gente faz? A gente piora, volta para trás, volta 50 anos na história.
né? É difícil, né? Então, a gente não avança, né, Camila? A Eu gente vejo uma vai série de pessoas, a aos minha trancos. mãe, que tem a sua idade, É, quando eu era criança, chegou a ouvir não, né, de escola privada, imagino. né? É, E eu tenho conversado com muitas mães atualmente também, por conta do projeto, por conta do Além da Cadeira. Fiz uma entrevista com uma mãe de uma criança com autismo. Ela recebeu 5 nãos seguidos numa época super recente. O filho dela tem, acho que, 10 anos, 9 anos, 8 anos. é. Então, a coisa de 6 anos atrás, porque ele tinha uns 4 anos, sei lá, uns 3, 4, ela ouviu 5 nãos de escola. É, Isso numa é, situação que já nem era permitido falar não. é, é, Imagina se permitir, né? exatamente, exatamente. E, então, são formas de você manter desigualdades, né? Exato. São formas de você manter desigualdades. Da mesma questão, a gente vai ter, por exemplo, pessoas negras em escolas de elite, né? Se ele está na escola de elite, já vão falar, é o bolsista, né? É o aluno da inclusão, qualquer que seja a inclusão, né? Então, é uma perversidade, né? É Tá uma cumprindo perversidade. cota, né? É a cota. Isso, é a cota, é uma perversidade, né? Não tem. Você inclui desprezando, né? Tirando da frente. É difícil. Estela, para terminar, queria falar um pouquinho, queria que eu ouvir você falar um pouquinho a respeito de uma condição também que foi noticiada na imprensa, um pouco mais para o começo da pandemia, assim, quando a gente teve aquele primeiro momento grave, né? Tipo, Tá, parecido com o que a gente está vivendo agora, em janeiro de sim, 2021, só que lá no começo, né? lá no começo, tipo E abril, teve assim, né? isso, e teve muita denúncia, não sei se posso chamar de denúncia, mas matérias mostrando uma realidade que a gente não enxergava, que sempre existiu, que é a dificuldade de mobilidade urbana dos alunos de casa até a escola. Eu lembro que eu fiquei muito chocada com gente tendo que assim atravessar rio, andar no barranco, sabe, pegar bote, sei lá, é um estresse absurdo para crianças É, chegarem na escola e depois voltarem para casa. Você é. acha que a aula online, se levada a sério pelo Estado, né, dando condições de acesso para todos, é uma opção? Como você vê essa situação? Porque eu vi pessoas que sofriam muito com essa logística ficarem um pouco aliviadas até. Claro, claro, não entendo. Olha, eu trabalho com isso, né, hoje, então, claro, eu acredito muito na possibilidade do EAD, dessa. Mas eu vejo duas coisas. Para uma criança, informação é fundamental a troca. Convívio A social. escola é um espaço de socialização. Então, o EAD, que a gente chama de EAD, por exemplo, a Univesp, que já nasceu nesse contexto. O que se faz hoje a gente chama de educação remota, né? Uma forma aí emergencial de você. Eu acho que nessas comunidades com muita dificuldade de acesso, sim, pode ser uma possibilidade, desde que não se restrinja somente a isso. Então, você pode fazer arranjos locais, juntar crianças de 5, 6 famílias diferentes e ali propor um polo, de alguma forma, para que elas interajam e troquem entre si, né? Uma das coisas que eu vejo é que assim muitos estados centralizam demasiadamente a gestão, né? E as prefeituras, apesar de serem elas as gestoras da educação de ensino fundamental, elas não vão muito atrás de como resolver esse tipo de situação, né?
Não é correto que uma criança viaje 2 horas para ter 4 horas de aula, gente. Pelo amor de Deus, não tem sentido, não faz sentido. A criança chega Mas lá podre, gente, exausta. Que essa é a proveito ela realidade. tem daquilo? Que proveito ela tem daqui. Exatamente. Então, são tantas as questões de desigualdade, então é isso, a gente resolveu o acesso, 98% está na escola. Como eles estão, essa é uma parte que a gente, que escola eles estão, essa é uma parte que a gente não resolveu ainda. Não, infelizmente. Nem como eles chegam lá, né? Olha, aqui em São Paulo mesmo, no estado, a gente tem problemas desse tipo, tá? Não é Sim. só em Rondônia, não é só em Não. Mato Eu vi Grosso, coisas aqui do tem Brasil mesmo, inclusive aqui, é, sim. sim, é uma realidade, infelizmente. Estela, muito Ah, obrigada por tudo, imagina, obrigada pelo papo, foi muito bom ter você aqui com a gente. foi muito bom também conversar com você. Eu queria tanto poder dizer alguma coisa, tipo, não, não tem desigualdade, não, nós estamos superando, mas Eu é também isso que nós... queria, eu quero um dia ter este portal sobre diversidade e inclusão, só para falar de coisa boa, Não sabe? é? Só para dar Ai, notícia boa sobre boa, inclusão, mas é, infelizmente por enquanto não rola. não rola. E aí a Então gente vamos falar continua do que... aí tentando que um dia seja assim, né? Tentando que um dia esse portal Exatamente. seja só para falar de coisa boa. Legal, Um beijo, exatamente. meu amor. Beijo, adorei, viu? Muito legal.